Estou muito feliz da gente estar aqui, né? E o que acontece? Além de ter hoje aqui o Renato nos ajudando, né? Que está sendo uma bênção nas nossas vidas, tem também uma pessoa muito especial aqui para nos ajudar. E eu queria que o Renato colocasse ela aqui, né? Para ela poder falar com a gente também, né? Hoje está aqui a minha filhona aí, né? Querida, amada, né? A Lara. Vamos deixar ela falar aí pelo menos um oi, né? Isso, a Lara vai estar me ajudando aqui na leitura dos textos, né? Então, ou seja, para a gente poder ganhar uma dinâmica melhor, para a gente poder trabalhar isso melhor, ela vai estar nos ajudando, amém? Então, ou seja, esteja orando por nós e eu creio que vai ser uma bênção, nas nossas vidas, amém? Você crê nisso? Escreve aí nos comentários aí, amém, né? Amém, escreve aí, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor. Bom, o que vai acontecer hoje? Glória a Deus, mas vamos lá. Nós estamos falando sobre princípios de revelação da palavra. É a primeira matéria do curso de maturidade do Espírito. E é muito importante que você compreenda esses princípios, que você possa compreender de fato aquilo que Deus quer fazer na sua vida, nas nossas vidas, amém? Então, ou seja, na semana passada nós começamos, ou seja, uma introdução em relação a isso, ou seja, falando sobre a importância que existe em você saber a diferenciação entre alma e espírito. E aí o que acontece? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos falar sobre as funções do espírito, mas eu quero te dar algumas orientações que são importantes. A primeira delas, eu postei no grupo do Facebook lá e também postei aqui no grupo do WhatsApp o PDF, né, com o resumo da aula para você poder estudar em casa. Essa aula que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo ao vivo. E o que você pode fazer? Você pode fazer pergunta aqui, eu vou responder as perguntas ao vivo. Então, ou seja, enquanto eu vou ministrando aqui, ficou alguma coisa que você não entendeu? O que você faz? Pergunta aqui, porque isso vai nos ajudar. Eu preciso que você entenda o seguinte: os comentários aqui é a forma da gente poder interagir. Então, ou seja, é muito importante que você ficou com dúvida, não entendeu bem, você faça o quê? Escreve aqui pra gente. E volta e meia eu vou pedir algumas interações suas aqui nos comentários. Para quê? Para garantir que você está nos acompanhando, amém? Bom, os irmãos que vão assistir esse vídeo através do YouTube, né? Depois tem uma informação, uma orientação importante. É necessário que você também interaja com o vídeo. Por quê? Falando nos comentários, porque assim, principalmente você que é aluno do curso, porque assim a gente percebe que você está participando do curso, que você está ativo no curso. Então, ou seja, os comentários são a nossa sala de aula, é a nossa comunicação, é a nossa interação, é o termômetro para eu ver como que está acontecendo, como que está chegando até você, né? Então, assim, mas não tem a oportunidade que você tem de fazer as perguntas aqui e terem elas respondidas. Se você fizer uma pergunta nos comentários do YouTube, eu vou responder por lá também. Bacana? Então vamos lá. E ainda, ou seja, depois disso tudo, eu ainda vou soltar o áudio do YouTube para que você possa fazer como um podcast, né? Você poder pôr no seu celular, levar para o seu trabalho e continuar ouvindo as aulas. Amém? Nossa aula 2, então, nós vamos falar sobre funções do Espírito. E aí é necessário, é importante que a gente entenda pela palavra de Deus que essa experiência do homem, né? Ou seja, pela palavra de Deus e pela experiência, nós podemos definir que o homem possui 3 partes. Quais são elas? Escreve aí nos comentários, quais são essas partes, né? Você é um espírito, você possui uma alma e você habita em um corpo. Então você é espírito, alma e corpo. Você pode repetir comigo? Dizendo assim, diga assim comigo só: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Então, ou seja, entendendo isso, vai nos ajudar a gente poder avançar. Bom, então nosso alvo hoje é falar sobre as funções do Espírito. Então, o que vem a ser o Espírito? O Espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus. É o elemento que nos dá consciência de Deus.
Ou seja, é por onde nós nos relacionamos com Deus, é por onde nós entendemos aquilo que Deus quer para conosco. Então, ou seja, é importante que você e eu compreendamos de fato essas funções para que o nosso relacionamento com Deus seja aprimorado, a nossa experiência para com Deus, ela seja uma experiência cada vez mais real. Ou seja, muitas das vezes nós não conseguimos compreender tudo que Deus tem para nós porque nós não conhecemos de verdade. E o conselho da palavra de Deus é o quê? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É fundamental isso. Bom, nós entendemos o que é espírito e alma. A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo. É a parte que nos permite ter consciência de nós mesmos. A alma, ela é o eu. Portanto, ela é o centro da personalidade. Então, ou seja, é importante que você compreenda, olha, se do seu espírito você tem consciência de Deus, você se relaciona com Deus, é na sua alma que você de fato se relaciona com você mesmo. É na sua alma que estão as suas vontades, os seus sentimentos, a sua mentalidade. Então, ou seja, é importante que nós compreendamos isso. E por último, o corpo é a parte material, onde estão os nossos sentidos físicos. A sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Então, ou seja, o corpo é que nos ajuda a ter contato com a matéria, né? Ou seja, pegar as coisas. Então vamos lá. Quais são as funções do espírito? Bom, o espírito humano, e eu queria que você compreendesse isso porque isso é importante para nós. Deus, ele é 3, ele é trino, ele é tripartito. Então, ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na semana passada você compreendeu que você também é corpo, alma e espírito. Nós acabamos de detalhar isso aqui e resumir toda a aula da semana passada nesses poucos minutos. Agora, o seu espírito, ele também possui 3 funções. Então, ou seja, é importante que você consiga compreender isso e perceber isso, porque acontece o seguinte: à medida que você vai percebendo que existe um rastro de Deus nessa criação e que Ele vai nos criando de fato a sua imagem e semelhança. O espírito do homem, então, ele possui 3 funções. Quais são elas? A primeira, comunhão. A segunda, consciência. E a terceira, intuição. Falando elas de maneira didática, daquilo que nós vamos ministrar aqui, é na verdade a intuição, a consciência e a comunhão. Então vamos falar sobre essa primeira função. Bom, até aqui, pegou? Entendeu? Você entendeu tudo que nós estamos colocando aqui? Então, ou seja, se entendeu aí, coloca aí, diz assim: eu entendi, para eu poder caminhar aqui tranquilo, né? Bom, o que é a função da intuição, né? Eu vou pedir agora, queria que você na sua casa também fizesse isso, abrisse sua Bíblia em 1 João 2, 27. Eu vou seguir as referências que estão aqui no meu resumo, e pode ser que alguma referência ou outra dê alguma dificuldade. Se acontecer isso, a gente vai tentar resolver aqui na hora, amém? Mas enfim, nós vamos caminhar com isso aqui, eu não tive como conferir todas as referências, amém? Então vamos lá, 1 João capítulo 2, verso 27, nossa primeira participação da Lara. Lê para nós, filho. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele nos ensinou. Amém. Então, ou seja, a unção que você recebeu de Deus, ela é verdadeira e ela não é falsa. Você recebeu isso da parte de Deus, já está dentro de você, e você, na verdade, na maioria das vezes, você nem compreende direito como que aquilo acontece. Então, ou seja, o pastor Luciano Subirá usa uma expressão que eu gosto, que ele diz o seguinte: é tanta sabeção que eu não sei por onde vem. Mas da onde vem? Vem do nosso espírito. Vem do nosso espírito. Então, ou seja, é importante que você e eu possamos compreender isso, que existe esse conhecimento da parte de Deus, que Deus colocou dentro de nós. E é algo que, na verdade, quando você está aprendendo comigo aqui, você está, na verdade, fazendo conexão com aquilo que você já sabe.
Ou seja, enquanto eu estou ministrando essa aula para você, está sendo lançado luz no seu coração para que você possa entender. Amém? Abra sua Bíblia comigo também. Quero ver se você é bom de Bíblia, né? E você não vai fazer o migué que alguns alunos estavam dando semana passada, né? E alguns alunos estavam colocando só a referência. Não é referência, você vai copiar o versículo aí no seu celular, copia rapidinho e cola aí. Amém? Vamos lá então, Jeremias capítulo 31, verso 34. Vamos ouvir, vamos entender o que esse texto tem para nós. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Então, ou seja, o que nós vemos aqui? Nós vivemos debaixo de uma nova aliança, onde nós todos, na verdade, somos ensinados pelo Senhor. Então, ou seja, você sabe o que nós precisamos compreender. Você não sabe como chegou a saber disso. Resumindo isso tudo é o seguinte: olha, você não sabe como chegou a saber disso, mas há algo em seu interior que diz que certas coisas não são verdadeiras e outras são. Ou seja, você começa a entender que algumas coisas são verdadeiras e outras não, mas você não sabe explicar, ninguém te falou, você sente, é algo que vem de dentro. Você já teve uma experiência dessa? De repente, diante de alguma decisão, de algo que você precisa fazer, você fica aquele sentimento assim: eu não deveria fazer isso, eu não deveria fazer aquilo, eu não sei se eu faço, não sei. E aí, tipo assim, vem aquele primeiro sentimento que é a intuição, e às vezes você confunde isso com consciência, mas você fica assim: isso é intuição. Eu percebo que muitas das vezes, e talvez não, com certeza, é uma das maneiras mais especiais de Deus trabalhar comigo, com você. Por quê? É a partir da nossa intuição que nós somos dirigidos em muitas situações. Porque a intuição, ela é a capacidade do espírito humano conhecer, ou seja, saber algo, independente de qualquer interferência exterior. Ou seja, é quando a intuição, ou seja, essa função do Espírito, é uma função de segurança para mim e para você. Por quê? Porque ela nos permite não sermos enganados. Se nós formos sensíveis de fato ao Espírito Santo, querido, nós não teremos dificuldade de decidir sobre as coisas importantes da nossa vida. Por quê? Porque Deus age muitas das vezes com um sentimento de restrição. Eles dão uma intuição, ou seja, você não sabe porquê, mas de alguma forma aquilo não te deixa avançar. Exemplo, às vezes você já deve ter passado por isso. Você ia fazer uma viagem, e aí de repente aquele sentimento assim: eu vou, eu não vou, aí você ora a respeito, de repente você fala assim: não vou não, e acaba deixando de ir. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós entendemos o que a Bíblia diz: olha, se nós vivemos do Espírito, nós devemos também andar no Espírito. A maneira de nós conseguirmos andar no Espírito é tendo consciência, ou seja, tendo o entendimento e aperfeiçoando a interpretação dessa intuição. Pastor, como que eu aperfeiçoo isso? Da mesma forma que você aperfeiçoa todas as coisas. Por exemplo, você vai tocar um instrumento musical, e aí eu te pergunto assim: como uma pessoa que toca um instrumento musical, ele tem que estudar e tudo, mas acima de tudo ele precisa fazer o quê? Praticar. Semana passada, o pessoal do louvor aqui conheceu um amigo meu chamado Edinho. E o Edinho, durante um período da vida dele lá, quando ele era muito jovem ainda, ele passava assim horas e horas e horas fazendo o quê? Treinando, estudando, treinando ali com a sua guitarra e tudo. Hoje, tipo assim, muito do que ele sabe, muito do que ele consegue executar é resultado do quê? Daquele período que ele passou o quê? Treinando. Como que nós treinamos, como que nós exercitamos o nosso espírito, como que nós aprendemos a seguir a nossa intuição, nos tornamos sensíveis a ela? Testando, colocando em prática, pedindo a Deus capacidade e sabedoria para fazer isso. Então, ou seja, não existe outro caminho, é através da experiência. A intuição, ela é esse conhecimento que chega até nós sem a ajuda da mente ou da emoção, ele está dentro de nós. É precioso você entender isso, porque imagine o seguinte: você é corpo, alma e espírito, perfeito?
Tudo que vem de fora para você, primeiro vai ter que passar no seu corpo. Por quê? Você vai ouvir 5 sentidos naturais, um deles é a audição. Você vai ouvir aquilo. Depois aquilo vai passar por um filtro, o filtro da sua alma. E qual que é o filtro da sua alma? A sua mente. Você, através da sua mente, vai interpretar aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, eu não sei se você já conseguiu fazer isso, mas se você não fez isso ainda, eu quero te motivar a fazer isso. Você entra na internet aí, procura aí um louvor da Bethel Music, da Bethel. E a Bethel Church, né, que é a igreja, tem um ministério de louvor que é o Bethel Worship, alguma coisa do gênero. Procura lá uma música de adoração internacional. Tem uma, inclusive, que não é deles, mas eu não lembro quem que canta, mas é a versão americana daquela música Caminho de Milagre. É uma mulher negra que canta ela, e ela canta assim de uma forma, mas existe algo que é precioso. Hoje, se você for ouvir essa canção, como eu já te dei a dica aqui, ela tem uma versão em português, a sua mente já assimila um pouco. Mas o que acontece? Muitas das vezes eu estou ouvindo uma música internacional e eu sinto a presença de Deus, mesmo não entendendo claramente o que está sendo dito. Como que isso é possível? Presta atenção. O seu ouvido, sentido, sentido natural. O seu ouvido, a sua audição, você ouviu, passou pela sua alma, o seu entendimento. Você sabe inglês? Se você sabe, beleza, sua mente sabe interpretar aquilo. Se você não sabe, você não tem condição, mas muitas das vezes você se emociona com aquilo. Mas existe algo que é mais profundo do que a emoção, que é na verdade o quê? Que é o seu espírito. E aí o que acontece? Essa música, por exemplo, Caminhos de Milagre, em inglês lá, dessa mulher negra, gente, as primeiras vezes que eu ouvi essa música mexeu profundamente comigo, e eu falei assim, sem entender de fato o conteúdo da letra, mas é o quê? É a presença do Espírito Santo. Agora presta atenção, para isso acontecer, veio um estímulo de fora para dentro. Eu ouvi, passou pela minha mente, eu entendi ou não, mas chegou no meu espírito. Então, ou seja, a intuição, ela faz o sentido contrário. Ela não recebe a interferência do seu corpo, da sua audição, da sua visão, nada disso. Ela não recebe a interferência da sua mente, da sua alma. Por quê? Porque você sabe, mas você não sabe muito bem como você sabe. Você só sabe que você sabe. É tanta sabeção, como disse o Luciano Subirá, que você não entende, mas como que isso pode? Existe, é só isso. Aí você fala assim, eu não sei, por que eu sei? Eu só sei que eu sei. Ou seja, essa é a intuição. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo, elas se tornam conhecidas do nosso espírito por meio da intuição. Por exemplo, às vezes num momento de culto, num momento de oração, às vezes você recebe uma palavra de conhecimento, que é na verdade uma profecia, né? A maior parte das pessoas nós estamos acostumados a chamar de profecia, ou até de revelação, entendendo que revelação talvez seja o que é utilizado com mais frequência, mas o termo não está muito correto, porque revelação é trazer luz sobre algo que já é conhecido. Palavra de conhecimento de fato uma palavra que traz um conhecimento que você não sabe como que você, assim, a pessoa não tinha como saber e ela traz aquela palavra. Agora, infelizmente, existe nessa manifestação do Espírito, às vezes uma interferência humana, e talvez até uma interferência humana motivada pelo inimigo. Pastor, como que é isso? Às vezes você vai receber uma palavra, uma profecia, uma palavra de conhecimento, e o que a Bíblia diz? Que nós devemos julgar a profecia, não o profeta. Ou seja, eu devo avaliar aquilo. Mas com que filtro que eu vou avaliar? Se eu avaliar tão somente com a mente, eu posso, ou seja, de alguma forma errar em alguma parte. Mas se eu começo a minha avaliação pelo Espírito, pelo meu Espírito, pela minha intuição, querido, a probabilidade de você ser sensível, você compreender toda a verdade, ela é enorme. O que acontece com a maioria das pessoas? É que elas não exercitam isso, elas preferem ficar apenas no campo da mente. Qual que é o desafio para nós que queremos de fato amadurecer no Espírito? Avançar no entendimento do que é a intuição.
Então vamos caminhar. A intuição é um saber que não tem origem na mente, como eu já disse, nem nas circunstâncias ao redor. É você entender que é coisa de Deus, é coisas do Espírito, que elas precisam, ou seja, as coisas do Espírito, elas precisam ser discernidas espiritualmente. Lê para nós lá, Lara, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Lê para nós. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Percebe? Quem não compreende as coisas do Espírito, não compreende essas coisas. Por quê? Porque não são discernidas pela mente. Nossa, como é terrível a gente perceber isso, que infelizmente isso acontece no nosso meio, muitas das vezes, que as pessoas querem interpretar e julgar as coisas espirituais com um filtro natural. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos errar se nós fizermos isso. Nós precisamos, ou seja, aperfeiçoar no nosso espírito. Olha, tem um outro texto, e eu gosto de usar a Bíblia, eu quero que você, até a ideia de ter a Lara conosco aqui, nos ajudando na leitura, é para que a gente possa ler muito a Bíblia. Mas eu não queria que você só ouvisse não, que você abrisse sua Bíblia, marcasse, na sua apostila, possivelmente tem esses textos, mas que você lesse na sua Bíblia, marcasse na sua Bíblia, porque isso vai fazer a diferença. Marcos capítulo 2, verso 8, tem uma história que nos ajuda a compreender como que isso funciona na prática. Lê para nós, Lara. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Percebe o seguinte, olha o que diz o texto. Jesus percebeu aonde? Foi na mente? Foi na sua audição? Jesus percebeu isso no seu espírito. Vamos lembrar? Não é algo que ele ouviu. Por mais que muitas das vezes a gente falha no nosso crentez, Deus me falou isso. Na verdade, Deus não me falou, é uma figura de linguagem. Na verdade, ou seja, o Espírito me direcionou a isso. Ontem, ministrando o culto, eu tive uma experiência com Deus fantástica. Porque eu estava ministrando o culto e de repente me veio uma intuição que eu deveria orar para ministrar a cura. E aí, ou seja, se você assistiu o culto de ontem, você deve se lembrar. Se você não assistiu, quero recomendar que você assista, porque é alimento para você também. Mas num determinado momento eu disse: olha, eu sinto no meu espírito. Por que eu disse isso? Porque de fato é algo que você começa a perceber. E à medida que você vai aperfeiçoando, você vai entendendo as direções. E aí o que acontece? De orar por cura. Nós já recebemos alguns testemunhos de pessoas que foram curadas ontem, que estavam com dores, que estavam com cólica, e o que acontece? Sumiu. Foi a oração do pastor? Não, foi a ação de Deus, foi a fé que nós, ou seja, colocamos em prática. Mas entende uma coisa, é preciso que a gente seja dirigido para o Espírito. Por quê? Porque assim nós seremos instrumento de Deus. O que Jesus está mostrando aqui é que, por exemplo, ele, diante daquela situação, ele percebeu no seu espírito o que aqueles homens estavam pensando. Ele não estava lendo o pensamento, não, o Espírito Santo contou para ele, o Espírito Santo direcionou a ele. Nós vemos outra passagem em Atos capítulo 20, verso 22, lê para nós, Lara. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Olha para você ver, compelido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. Então a gente percebe o quê? Bom, se Jesus andava por meio do direcionamento do Espírito, se Paulo andava por meio do direcionamento do Espírito, e aí a gente olha, Jesus e Paulo, as duas figuras fundamentais de todo o Novo Testamento, se eles se portavam dessa forma, você acha que é importante ou não você aprender perceber isso? Responde para mim aí nos comentários. Você acha que é importante ou não você ser direcionado pelo Espírito, você aprender a ouvir a sua intuição, aprender a compreender isso? Essas referências que nós lemos aqui, ou seja, é uma forma de manifestação da intuição. Por quê?
Muito mais do que você entender o que eu estou falando, é você saber aplicar isso na vida de Jesus, na vida de Paulo, dos discípulos, na minha vida, na sua, você perceber as direções do Espírito. A intuição, ela se manifesta muitas das vezes pela restrição. As duas principais maneiras que a intuição se manifesta em nós é através da restrição e também do constrangimento. Restrição, o que vem a ser restrição? É a sensação que algo não deve ser feito. Eu não devo comprar isso, eu não devo entrar por aquele caminho, eu não devo, ou seja, não é que Deus te fala com a voz audível. Se Ele quiser falar, Ele pode até falar, mas Ele colocou um mecanismo em você que Ele é mais eficiente do que Ele falar, porque para Ele falar e você ouvir de maneira natural, poderia sofrer alguma interferência. Ele fala direto no seu espírito, canal direto com Deus, canal direto ao seu espírito, amém? Ele gera isso. O que você precisa na verdade é fazer o quê? Refinar a sua sintonia, para você entender melhor o que Deus está dizendo. Então, ou seja, essa é a restrição. E o constrangimento é o impulso para que você possa fazer algo que parece às vezes até irracional. Bom, domingo, o que acontece? Imagina o seguinte, gente, quando as pessoas estão na sua frente, você está ali ministrando na célula e você sente o desejo de orar por alguém e tudo, é mais tranquilo. Agora você imagina o seguinte, você transmitir no culto aquilo ali, você não sabe quem vai estar assistindo, você não sabe nem se tem alguém assistindo, porque na prática é um exercício de fé. E aí o que acontece? Você se move a partir daquilo que parece às vezes ser até irracional, e às vezes até contrário à sua vontade, porque se existe algo que a gente tem medo, se existe algo que nos atrapalha, nos trava em avançar em Deus, sabe o que é? É o medo de errar. Por que muitas pessoas não aperfeiçoam nos dons espirituais? Porque eles têm medo de errar. E na verdade esse medo de errar, num primeiro momento, parece que é cuidado, que é aquele negócio para ser cuidadoso, mas na maioria das vezes é um como que fala? Não é egoísmo, não. É aquela pessoa que não quer errar, mas ela não quer errar porque a pessoa caminha errado, ela não quer errar porque ela não quer ser tida como uma pessoa que erra. É um orgulho velado, entende? É um orgulho velado. É você não está com medo de errar, não é porque você vai errar e vai dar errado, mas é porque você, se eu errar, o que as pessoas vão dizer? Entende a diferença? E às vezes o que acontece? Talvez esse sentimento, esse orgulho, muitas vezes que está dentro de nós, e isso é da natureza humana, não é porque você é ruim, não é porque é da natureza humana mesmo. Isso nos trava. A gente fica com vergonha de ser usado por Deus, a gente fica com vergonha e fala assim: se eu errar, o que as pessoas vão dizer de mim? Se você errar, o que você tem que fazer? Se consertar e continuar, para você fazer o quê? Acertar. Lembra que a ideia aqui é amadurecer no espírito? Lembra disso? Então vamos pensar o seguinte: a criança que nasceu hoje, ela já está prontinha, mas ela não sabe andar. Ela vai precisar ser estimulada, ou seja, à medida que ela vai crescendo, ela precisa ser estimulada a andar. Mas vai chegar muitos momentos que ela vai tropeçar, vai cair. Faz parte do processo de aprendizado. Errar faz parte. É muito mais interessante você errar com os erros dos outros, mas tem erros que vão ser seus mesmo. E às vezes o que acontece é isso que nós precisamos entender. Então, ou seja, ser sábio para entender a restrição e ser sábio para entender o constrangimento, você ser constrangido a fazer algo, a avançar. Agora, há uma diferença que a gente precisa entender entre o conhecer e o entender. Vamos lá. Conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Conhecer, fala comigo aí, conhecer está no espírito e entender está na mente. Nós conhecemos algo através da intuição, através do espírito. E aí o que acontece? A nossa mente, ela é iluminada para entender e traduzir aquilo que o seu espírito conheceu. Então assim, nós conhecemos a Deus no nosso espírito. Agora,
a sua alma, ela precisa de luz para traduzir aquilo, para você compreender aquilo de maneira racional. É por isso que o conhecimento, ou seja, que o entendimento humano, ele é tão limitado. Agora, na intuição do Espírito, conhecemos a persuasão do Espírito, ou seja, a influência do Espírito na mente, para entendermos a orientação do Espírito Santo. Vamos pensar em Paulo, no exemplo que nós lemos. O que ele está dizendo? Compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém. Como que isso funcionou na mente dele? O Espírito disse a ele: é necessário que você vá para Jerusalém, porque eu tenho um propósito para você, porque lá você vai ser preso. Olha, toda essa informação já estava no Espírito. Lá em Jerusalém você vai ser preso, em Jerusalém depois você vai ter que apelar para Roma, e na prisão você vai escrever a maior parte das cartas, e essas cartas vão chegar no ano de 2020 e vão servir de luz para os irmãos que estão participando da maturidade do Espírito Live possam entender todas essas coisas. Deus já sabia disso, Paulo não. E aí o que acontece? O Espírito diz para ele: você precisa ir para Jerusalém, mas não deu a informação toda. Agora, o que ele fez? Ele compreendeu aquilo e, com base naquilo que ele entendeu, ele obedeceu. Ele não tinha todas as pistas. E na verdade, a maior parte das vezes que Deus age conosco, Ele faz dessa forma. Ele não revela a totalidade do plano, Ele revela o propósito, ou seja, eu vou te usar, você vai ser uma bênção, mas como que isso vai acontecer? Até você ser uma bênção, Ele não te conta, porque tem todo um processo, e que você pode cooperar com isso, ou você pode atrapalhar isso. Pastor, eu posso atrapalhar o projeto de Deus? Pode. Por quê? Porque a relação que Deus quer com você é uma relação dinâmica, um relacionamento. Não é manda e obedece só. Ele te orienta, você compreende e você faz. Faz por quê? Porque você ama, porque você quer, porque você deseja. Deus não quer se relacionar com você à força, por mais que Ele pudesse fazer isso, mas para isso Ele já tem os anjos que obedecem e estão ali para obedecer. Eu e você fazemos parte de uma categoria superior, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Aleluia, amém? Comunhão, e é isso que Deus quer fazer conosco. Na intuição do Espírito, já falei, nós conhecemos essa persuasão, essa influência de Deus para que a gente possa seguir a orientação. O segundo ponto, então, nós falamos de intuição. O segundo é o quê? Consciência. A consciência, o que ela vem a ser? Ela é, na verdade, a capacidade, presta atenção, capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do Espírito. Muitas das vezes você vai ver esse confronto entre mente e Espírito. Mas como que a gente resolve isso? Olha o que está em Romanos capítulo 9, verso 1. Lê para nós lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito. Repete, lê de novo. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu digo a verdade, mas o que eu estou dizendo, como é que eu sei que é verdade? Porque a minha consciência confirma isso no Espírito. Percebe a influência? De dentro para fora. Quando a gente, agora lê para nós lá, Atos capítulo 17, 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Você leu Atos 17, 16? Uhum. Bom, essa referência está um pouquinho... Repete. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Acho que essa referência está errada, depois eu vou corrigir. Mas o que nós precisamos compreender? Que não, está certo. A indignação de Paulo aqui é, na verdade, ou seja, a contestação daquilo que a mente dele está vendo em relação às pessoas, e por causa daquilo que ele está vendo, o envolvimento deles com ídolos, ele está fazendo o quê? Ele está ficando indignado. Mas quando a gente olha para o outro texto de Romanos, a gente percebe que a ação dele, ela está voltada para onde? De dentro.
de dentro para fora. A minha consciência, a confirmação está na minha consciência, no meu espírito, de dentro para fora. E aqui o que ele está fazendo? Com base naquilo que ele estava vendo, ele estava tendo um sentimento, uma reação. E o quê? Qual a reação? Indignação. E aí, o que nós concluímos com isso? A localização do espírito, então, aonde que ele está? A consciência, ele está no seu espírito. Essa indignação, ela é na verdade uma manifestação do quê? Da mente. A função, entendendo ainda, 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, eu não vou ler agora não, mas Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa pecaminosa e ele usou a consciência do espírito para julgar. Ou seja, o que ele fez? Essa pessoa, esse caso de Coríntios é um caso muito emblemático, porque uma pessoa estava vivendo uma vida de pecado terrível, porque ele estava adulterando com a própria madrasta. E aí, ou seja, Paulo usa a consciência para poder julgar aquela pessoa no espírito. Gente, mas como assim? Porque o espírito estava influenciando aquele julgamento. O que nós percebemos na nossa vida, na nossa experiência? Frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Gente, é muito sério isso. Frequentemente a nossa consciência reprova coisas que a nossa mente aprova. Porque conhecimento da mente, ele é natural. E é fácil você perceber isso, porque hoje nos nossos dias, tanta coisa que não podia lá atrás, hoje pode. Tanta coisa que era um absurdo lá atrás, hoje é normal. Mas por que é normal? Porque a sociedade está sendo convencida aos poucos. Convencida através do quê? Da mídia, da internet, de tudo que fala. E aí tipo assim, você vai ouvindo aquilo um dia após o outro, um dia após o outro. Tem uma frase que diz que uma mentira, que ela é repetida por milhares de vezes, ela se torna uma verdade. Eu te pergunto, mas será que isso é real? É real mesmo? Não, não é real. Mas na mente das pessoas sim. Se a gente começar a repetir uma verdade, ou na verdade uma meia verdade, a maior parte das vezes não é uma mentira assim descarada, né? Como alguém poderia dizer assim, uma mentira cabeluda, né? Mentira careca ninguém fala, o pessoal fala de mentira o quê? Cabeluda, né? Percebeu quanto que ser careca é abençoador também? Presta atenção, as mentiras tudo cabeluda, careca não tem vez. Mas enfim, volta para cá. O que a gente precisa compreender em relação a isso? O grande problema não são as mentiras assim, são as meias verdades, que são mentiras que têm aparência de verdade, que têm aparência de sabedoria, de piedade. E aí o que acontece? Mas na prática a nossa consciência sabe que aquilo está errado. E aí o que a gente faz? A gente fica naquele dilema. Isso acontece conosco o tempo todo. Talvez o maior alvo desse conflito sejam os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque eles estão na escola, e na escola eles estão sendo confrontados em inúmeras situações que racionalmente eles vão contrapor a fé. Eu gostaria de indicar um filme muito bacana, que seria muito importante que você assistisse para você perceber isso, que é o filme Deus Não Está Morto. O filme Deus Não Está Morto, ele mostra um debate dentro da faculdade, da escola, em relação sobre a existência de Deus e a não existência. Porque para a sociedade Deus está morto. O Nietzsche lá atrás matou Deus. Deus está morto. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mas de tanta ciência ficar repetindo e dizer que a religião é o ópio do povo, que a religião é uma forma de manipular a mente das pessoas. E aí o que acontece? As pessoas vão ouvindo isso e daqui a pouco isso parece cômodo. E aí as pessoas começam a aceitar. E aí daqui a pouco a sua mente está aprovando algo que o seu espírito reprova. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do espírito. E é algo que nós devemos clamar ao Senhor, direção, para a gente poder julgar as nossas decisões a partir do espírito, e não a partir do que nós entendemos ou do que as pessoas falam muitas das vezes. O princípio, o que a gente precisa entender ainda sobre consciência? O princípio da árvore da vida, o
princípio da árvore da vida e o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal é norteado por isso. Por quê? Porque a ideia é que Adão e Eva se alimentassem da árvore da vida, mas eles desejaram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na árvore da vida estava o princípio que eles viveriam de acordo com a vontade de Deus, o projeto de Deus, mas eles quiseram conhecer para si próprio. O que acontece? A mente, a gente precisa entender isso. Nós não podemos andar segundo o padrão moral de certo e errado. O que é certo e errado? São os padrões desse mundo. Certo e errado. Você tem que andar de fato guiado pelo Espírito Santo. Mas como que eu faço isso, pastor? Aprendendo, e praticando e deixando o seu espírito, ou seja, usando essas funções, usando a intuição, usando a consciência. Por quê? Porque a mente ela faz ponderação sobre o que é certo e errado o tempo inteiro que você está julgando. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Mas o seu espírito ele vai te direcionar através da consciência. A consciência ela não faz ponderação, ela apenas decide. Ela decide, fala assim, não devo fazer, não devo. A ação da nossa consciência não depende do nosso, presta atenção, a ação da nossa consciência não depende do nosso conhecimento da Bíblia. Pastor, mas o que é isso? Mas é verdade. A nossa consciência, na verdade, é você compreender o seguinte: Deus já colocou isso tudo dentro de você. À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, você vai jogando luz sobre aquilo que você já sabe. Mas a consciência ela é um dispositivo que Deus colocou para te ajudar mesmo naquilo que você ainda não conheceu, não entendeu. Então, ou seja, a sua consciência ela não depende do seu nível de conhecimento, ela depende, na verdade, da sua sensibilidade àquilo que é espiritual. O que a Bíblia diz? Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo a falar pela sua consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que todos nós somos indesculpáveis. Se você recebeu Jesus como Salvador e você vive uma vida distante do propósito de Deus, sabe o que está acontecendo? Você é indesculpável. Eu não sabia. Não, talvez você não tinha entendimento completo, mas porque você não buscou. Mas no seu espírito isso foi colocado. Você já sabe, já está aí dentro. Você só não tem consciência. É aquela velha brincadeira de imaginar o seguinte: como que seria a sua vida hoje se você tivesse 1 milhão de euros? Vou nem falar real, porque o real está muito valorizado. Não é dólar também, não é euro, que é muito maior do que o dólar. Quase 7 reais vale 1 euro. Mas se você tivesse 1 milhão de euros na sua conta, como que seria a sua vida? Pastor, ia ser diferente. Eu não ia estar apertado, eu ia poder estar nessa quarentena, ficar à toa dentro de casa, só assim, guardadinho lá, mas eu não tenho isso não, eu tenho que sair para trabalhar. Não tem jeito, né? Então o que acontece? Mas peraí, acabou não. Você tem esse 1 milhão de euros, mas você não sabe usar isso, você não sabe o que você tem. Ou deliberadamente você não usa. Vai fazer alguma diferença para você? Nenhuma. Mas é isso que acontece com cada um de nós. A função, o Espírito já está dentro de você, já foi ativado, mas você não usa a intuição, você não usa a consciência. O que acontece? Você não está usando aquilo que você recebeu de Deus. Eu vou te falar uma coisa: isso vale muito mais do que qualquer quantidade de dinheiro que você possa imaginar. Só usei a ideia do dinheiro, a ilustração do dinheiro, para favorecer, para te dar senso de importância. Mas olha, o dinheiro é muito menos tem muito menos valor do que isso tem para a minha vida e para a sua. Amém? A terceira função, e nós vamos estar encerrando em relação a isso, nossa aula de hoje. Vamos lá, lê para nós lá, Lucas capítulo 1, verso 47, e depois 1 Coríntios 6, 17. Pode ler na sequência. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une Isso mesmo. ao Senhor é um espírito com ele.
aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e o meu espírito se alegra no Senhor. Querido, isso é precioso. O que é ter comunhão? Comunhão é estar próximo, estar junto, relacionamento. Comunhão fala de relacionamento. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do Espírito. E aí, ou seja, Lucas capítulo 1, verso 47 é o cântico de Maria. E ali Maria está dizendo o seguinte: o meu espírito se alegra no Senhor, ele tem prazer no Senhor. A comunhão tem a ver com isso. Sabe quando você está adorando aquela canção, assim, tem canções que parece que elas te tocam mais profundamente, aí você canta e você fica assim mais impressionado, é o seu espírito se movendo através daquilo. Agora, 1 Coríntios 6,7 vai dizer o seguinte, que aquele que se une ao Senhor, que recebe Jesus como Salvador, o seu espírito e o Espírito de Deus se tornam são amalgamados. Eu preciso entender que Deus não é percebido pelos nossos pensamentos. Deus, ou seja, Ele não é percebido pelos nossos sentimentos, pelas nossas intenções. Deus, os nossos sentimentos, nada consegue perceber Deus. Ele só pode ser conhecido diretamente no nosso espírito. Então, ou seja, Deus é espírito e somente o nosso espírito pode ter comunhão com Ele. É o nosso espírito que nos une ao Senhor, e é por Ele que nós mantemos comunhão. Adoração, sabe? Ela acontece no nível do espírito. Às vezes o que acontece? Você já deve ter tido essa experiência. A mesma música você canta num dia, parece que o céu desceu aqui na igreja, ou na sua casa, parece que o céu desceu. E aí depois no outro dia você canta a mesma música e parece que não acontece nada. Gente, a gente é tentado muitas das vezes a achar que uma canção ou outra funciona mais do que outras. E na verdade isso é um engano humano, né? Tem gente que acha que a música tal, e aí muitas das vezes vai passando as épocas, né? Teve uma época que se cantasse lá Atos 2, o fogo descia. Aí agora não, é vento impetuoso. Agora, não, querido, nada disso. Por fogo descer de verdade, pode ser a música que for. O que precisa na verdade é o seu coração ser colocado ali. Ou seja, você sentir o Espírito Santo mover através de você. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir do nosso espírito. É sempre de dentro para fora. Agora, atenção. O diabo, por sua vez, ele age a partir do corpo, de fora para dentro. É de fora para atingir a sua alma. Uma pergunta que me veio à mente aqui, que talvez, não sei, você possa pensar nisso. O diabo pode tocar no nosso espírito? O diabo pode afetar o nosso espírito? Eu quero responder afirmativamente que não. O diabo não pode. O diabo ele age de fora para dentro, mas por que ele não pode tocar no seu espírito? Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, ou seja, até onde que o diabo pode agir na vida do ser humano? Somente até a sua alma, sua mente, vontade e emoções. O diabo age contra você fazendo o quê? Você tem preguiça de orar. Preguiça. Ai, que preguiça de orar. Ai, que preguiça de ler a Bíblia. Isso está no nível do quê? Da mente, do corpo. Eu estou cansado, eu estou desgastado. Meu querido, mais do que nunca aquele versículo é verdadeiro. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por que o espírito está pronto? Porque ele foi regenerado, amém? Ele foi regenerado, o seu espírito está sempre pronto para adorar o Senhor, para receber de Deus, para entrar em comunhão com Deus. O seu espírito está sempre pronto, mas a sua alma, é por isso que o salmista diz: ó minha alma, por que você está abatida? Talvez sejam algumas ações que você precisa tomar. Diga essa coisa: alma, por que você está abatida? Louva o Senhor, o Salvador da nossa vida, aleluia. Olha, sempre que nós formos adorar a Deus, nós devemos voltar para o
nosso coração, pois é o nosso coração que responde ao nosso espírito. A obra de Deus no nosso espírito, ela já foi completada. É como uma lâmpada que se acendeu, ela já está acesa, está dentro de você. Só que muitas das vezes as pessoas permitem que a alma e o corpo, ela ofusquem esse agir de Deus. Agora, bom, pastor, eu entendi intuição, eu entendi consciência e eu entendi comunhão, mas agora me explica uma coisa: como que eu coloco isso em prática? Bom, eu preciso exercitar. Eu não vou ter tempo aqui, o nosso tempo já está estourado, mas eu vou caminhar aqui e você vai receber esse resumo aqui para você ler na sua casa, para você caminhar nisso aí, e as dúvidas que você tiver, você fazer essas perguntas para mim. Mas o que nós precisamos entender? Como que exercitamos o nosso espírito? Primeiro, você foi regenerado, você nasceu de Deus, Ele agora habita dentro de você, no seu espírito. Nos cabe fazer o que? Exercitar. Então já está dentro de você, você precisa fazer o que? Exercitar. Então, exercitar é responsabilidade de quem? Minha ou sua? Do seu líder? Do pastor? Não, exercitar o seu espírito é responsabilidade sua. Escreve para mim nos comentários aí: exercitar o meu espírito é responsabilidade minha, eu é que tenho que exercitar. Por mais que eu te ame, por mais que eu goste de você, eu não consigo fazer isso por você. O máximo que eu posso fazer é te ajudar, é te orientar. Como exercitar o espírito? Vamos lá. Primeiro, por meio do quebrantamento. A alma, ela encobre muitas das vezes o espírito, e a ideia, na verdade, é você se quebrantar, é você se lançar diante do Senhor. Se você quiser de fato avançar nisso, a alma, ela precisa ser o que? Ela precisa ser quebrada, ser quebrantada, para a gente poder perceber o Espírito Santo. Muitas das vezes, quando nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, você começa a chorar, você começa a sentir um sentimento assim de quebrantamento, que é uma mistura assim de tristeza com alegria, e aquele negócio, aquela sensação que você está chorando, mas aquilo é gostoso. Você fala assim: como que pode eu chorar de dor e ser ruim, e de repente, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu choro de alegria? Como que pode isso? É porque está havendo ali um quebrantamento. E aí, ou seja, é o Espírito Santo gerando, quebrando a sua alma, para que o seu espírito possa avançar. Segunda forma de exercitar o seu espírito é por meio da palavra de Deus, é ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Por quê? Porque Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela nos ajuda a colocar limite nessas coisas. Terceira forma de exercitar o seu espírito: orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Lê para nós, Lara. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Coríntios 14. 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu oro no espírito, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu estou orando no meu espírito, não tem interferência da mente, eu estou exercitando o meu espírito. Quando você está trabalhando lá, quando você está indo para o seu serviço, você tem total liberdade de continuar a fazer o que? A continuar. A sua mente não está entendendo nada, mas você está lá. E aí você fala assim: mas gente, eu não estou entendendo o que eu estou falando. As pessoas, eu não preciso ficar gritando. Eu posso lá. Eu posso fazer isso para mim. Entende? Não tem desculpa. Eu posso fazer isso. Quando eu estou fazendo isso, ai pastor, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Você não precisa ver, você precisa crer. Você está entendendo? Você não precisa ver, você precisa crer. Ah, mas eu não acho que as coisas funcionam assim. Querido, eu vou te contar uma coisa que talvez possa soar meio estranho para você, mas Deus não está nem aí com o que você acha. O que Ele estabeleceu na sua palavra é o que Ele estabeleceu na palavra, e Ele não vai mudar um tio porque a gente acha ou deixa de achar. É duro isso, é verdade, é duro, mas é a verdade, é o que a palavra diz. Quando eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Lê de novo, Lara.
Só para esclarecer uma dúvida aqui dos nossos irmãos. Pois, se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Talvez você está me ouvindo e fala assim, que isso, pastor? Aí está escrito falando em línguas, idioma. Se eu oro em inglês, se eu oro em espanhol, querido, presta atenção. Qual o idioma que você aprende sem o exercício da sua mente? Conta para mim. Nem o português, nem o inglês. Todo idioma você aprende com o exercício da mente, com exercitar da mente. A criancinha lá, ela começa a ouvir os pais, ouvir as pessoas que estão próximas. O que ele faz? Ele vai assimilando, repetindo, entendendo. Daqui a pouco ele está falando português, inglês, a língua que ele foi crescido lá. Aí cresceu, você entra numa escola para você aprender, para exercitar o quê? A mente. Não, então você muda para aquele país que todo mundo só fala naquela língua, e o que vai acontecer? Você também vai assimilar, mas sem a mente não tem jeito. Então não é língua e idioma, é língua, é oração em língua, é orar no Espírito, amém? Só para dar clareza para você. E a quarta forma de você exercitar o seu Espírito, para a gente terminar, é rejeitando a passividade. É isso mesmo, rejeitar a passividade. Para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar passivo. Como assim? Um dia eu vi uma ilustração, presta atenção, uma ilustração que tinha um muro, uma pessoa em cima do muro, e a pessoa tinha que tomar uma decisão, se ia para um lado ou ia para o outro. A pessoa que fez essa charge, ela colocou o seguinte: de um lado, ela colocou alguém como se fosse Jesus ou Deus, ali os anjos, e eles estavam assim: vem para cá, pula para cá. E do outro lado do muro estava o diabo e seus anjos, todo mundo de braço cruzado, quietinho, ninguém estava fazendo nada. E aí a pessoa que estava avaliando aquilo ali perguntou, falou assim: mas peraí, a pessoa que estava no muro perguntou assim: peraí, do lado de cá está aqui Deus e os anjos, tudo me chamando para tomar atitude de passar para o lado deles. E do lado de cá, eu estou quieto aqui, não estou fazendo nada. Do lado de cá, vocês estão quietinhos. Então quer dizer o seguinte: eu posso ir para lá que não faz diferença para você não, porque se você não me chamar para cá, eu vou para lá. E aí o diabo fala assim: não, bobo, presta atenção. É que na verdade o que você não entendeu é que o muro, o lugar que você está aí parado, indeciso, ele já é meu. Então na verdade, se você está parado aí, você está passivo nessa situação, beleza, para o diabo está ok. Quando é que o diabo vai tentar fazer alguma coisa? Quando você tiver decidido fazer as coisas de Deus. O diabo se levanta contra você é quando você toma a decisão de agradar a Deus. O diabo se levanta para você para fazer, olha, enquanto você está na sua casa, parado, sem querer estudar a Bíblia, sem querer orar, sem querer buscar nada, não acontece nada, o diabo está quietinho ali, por quê? Você já está agradando ele, você não está fazendo mal. Se por um lado ele te perdeu porque você recebeu Jesus como Salvador, ele não pode te levar mais para o inferno, ele sabe que você não vai frutificar, então você não é perigoso para ele. Agora o que acontece? Quando ele percebe que você está cheio de Deus, que você quer cumprir o propósito de Deus, você quer avançar, aí ele se levanta contra você. Por quê? Porque você está se levantando contra aquilo que o mundo diz. Mas o que a gente precisa entender? Para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar o quê? Passivo. Quer ser usado pelo diabo? Faz uma coisa, não faz nada. Não fazer nada já é suficiente para você agradar o diabo. Agora, mas para que Deus possa agir, é preciso que o homem coopere, exercitando a sua vontade. Querido, qual é o desafio que Deus tem para nós nessa noite? É que você tome a decisão de exercitar o seu espírito. Então, ou seja, olha, você deve de fato buscar o Senhor, buscar entender aquilo que Deus tem para você. Olha, essas quatro coisas são fundamentais. Se quebrantar diante do Espírito, olha, buscar na palavra de Deus o que você precisa, orar em línguas e rejeitar a passividade. Vai ter o culto online.
Eu tenho falado isso. Nós podemos, olha, tem muita gente doida para voltar ao culto presencial porque tem dificuldade de conectar com Deus no culto online. E aí eu quero te falar uma coisa: você está dependendo do quê? Das pessoas ou de Deus? Ou você não crê que quando você está lá na sua casa, Deus está junto? Entende que se a gente se conecta, Deus começa a agir entre nós. Deus não está limitado nessas paredes, não. Deus vai muito além disso. Esse é um tempo para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer no Espírito, alcançar maturidade em Deus. Queridos, eu quero orar por você, abençoar a sua vida, mas antes, eu quero que você escreva aí nos comentários aí, você entendeu? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Escreve aí para mim, escreve aí. Eu vou orar abençoando a sua vida e depois disso, eu quero de fato poder responder aí as suas perguntas, se tiver alguma. Amém? Eu vou orar neste momento pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, que eles possam entender, ó Deus, as funções do Teu Espírito e colocar em prática, que esse conhecimento, ó Deus, ele venha a ser praticado por cada um dos Teus filhos. Ativa, Deus, dentro de nós a intuição, a comunhão, a consciência, para que possamos usar, ó Deus, da melhor maneira. Ó Deus, nos ajuda a aperfeiçoar nisso, Deus, porque assim nós vamos avançar no conhecer o Senhor e no viver a vida que o Senhor tem para nós. Amém? Amém ou não amém? Tem pergunta aí? Responde para mim aí, escreve aí, tem pergunta? Se tem pergunta, você escreve aí para mim. Vamos lá, rapidinho, para a gente poder concluir a nossa aula. Enquanto você escreve aí, quero te dar um aviso: quarta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa célula. Reúne a sua família, chama os vizinhos, né? Às vezes o que acontece? Chama alguém que de repente é da sua célula, você não está tendo contato. Olha, nós não podemos aglomerar, não é verdade? Mas de repente tem alguém da sua família, né? Chama uma, duas pessoas para estar na sua casa com você e participar da célula, para ser abençoado. Nós vamos fazer algo precioso essa semana. O tema dessa semana é precioso. Nós vamos continuar falando sobre temas atuais, né? Sobre a vida de Deus nesse tempo, os conflitos voltados aí para a sua família, dentro dessa quarentena. Nós cremos que Deus vai te abençoar. Amém? Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta. Eu entendi as funções do meu espírito, só preciso colocar em prática. Aleluia! Então, começa hoje, né? Pastor, o que eu devo fazer? Vai tirar um tempo com Deus, se quebrantar diante de Deus, ler a palavra. É um começo, né? O que eu posso fazer, Deus? Se posiciona aí e vai ser bênção. Amém? Nós vamos encerrar este momento. Então, está aí o nosso convite para quarta-feira, a nossa célula. Sexta-feira nós temos duas programações, presta atenção. 20 horas, o DEP Movement, que é na verdade as células de adolescente, né? Eu sei que a Lara está doida para falar disso, mas eu não vou deixar ela falar agora, né? Não vou deixar. Mas enfim, aí tem o DEP Movement, sexta-feira às 20 horas. E às 21 horas, o que vai acontecer? Nós teremos um culto de adoração ao Senhor. Nós vamos ter um tempo, uma live de adoração, de louvor ao Senhor. E você é nosso convidado a participar conosco. Amém? Amém ou não amém? Responde aí, amém ou não amém? 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 Amém. Deus é bom, né? Aleluia. Nós vamos encerrar nosso tempo aqui. Se você tiver alguma pergunta que eu não respondi aqui, escreve aí nos comentários. E daqui a pouco aí nós vamos postar o resumo no YouTube e vamos compartilhar com os irmãos aí também o áudio. Amém? Olha, Deus abençoe sua vida, que você possa receber de Deus aí coisas grandes. Amém?